Aqui estamos para o penúltimo capítulo desse memorável livro, Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, narrando tudo o que se passou com Camilo Castelo Branco na última vida e nas anteriores. Vamos ver hoje. Capítulo 6 da terceira e última parte, o elemento feminino. Deixei o santuário onde o mistério sacrossanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio como a meus pares, ofertando elucidações preciosas. Amparado pelos braços compassivos de Pedro e Salúcio, fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. As recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas e agora aviventadas e carreadas para a apreciação do presente. Chocaram-me profundamente, abatendo-me o ânimo, como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. E assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico anexo ao próprio recinto das singulares com sublimes experiências. 2 iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes, como o por mim experimentado, eram comuns, mesmo diários, entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises insopitáveis de alucinação, as quais por vezes atingiam as raias da demência. Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes. Ministraram-me aqueles operosos servos da legião tratamento magnético como que balsamizante para a urgência do momento, seguindo-se depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada e eficientíssima. No fim de alguns dias, tornado à luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente, a uma conclusão única cheguei a fim de me poder, algum dia, sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que havia tanto eu vinha infringindo. Reencarnar, sim, renascer ainda outra vez, sofrer dignamente, serenamente o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassara havia pouco, pois a ele me não submetera, preferindo o suicídio a avançar pela vida, jungido à incapacidade de enxergar, realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance. Lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação do sacrifício, sobre as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo os aspectos do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Tristeza irreversível, porventura, ainda mais cruciante do que até aquela data cobertou, de angústias novas as horas que passei a viver. E as impressões ingratas e dominantes de um remorso a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir, cercearam-me as possibilidades de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Contudo, os bondosos instrutores, como os diletos amigos que nos rodeavam e as vigilantes caridosas e afáveis, reanimavam minhas forças, como também o faziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais. Ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado que seguia curso normal, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte moral,
a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram um panorama especial por nos serviram à causa de reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplificação a imitar, etc, etc. Assim era, que nos parques da cidade, cuja extensão não conseguiríamos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva, inconcebível a um ser humano. Tal era a superioridade ideal do conjunto, como que cada pormenor, tais e nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações, em que a arquitetura, como a arte decorativa, sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre e mais belo. De miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos, com lagos graciosos marginados de alfombras floridas e odoríferas, de templos consagrados ao cultivo das belas letras, como das artes em geral, notadamente a música e a poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas, inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frédéric Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético, traduzindo em sequência arrebatadora as visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de enternecimento inéditos, assim auxiliando o despertar de faculdades espirituais que em nosso ego jaziam latentes. Dir-se-ia mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados, que fora possível afirmar estar predileções em mentes como aquelas educadas sobre os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber. E até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quintessência, lidimamente aformoseadas até a reverência, porque construídas fluidicamente sob pressão de vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas, da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que descera das regiões celestes para o consolo dos sofredores e liberação dos oprimidos. Foi-nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de Tiberíades e outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. Tais eram as sugestões de que se impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse ali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda, em nossas repercussões mentais, o doce murmúrio de sua voz, como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar, da melodia inesquecível que tão bem há calado no coração dos deserdados faz 2000 anos. Vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos, muitas vezes abismei em meditações profundas e enternecedoras quando deixara de rolar doridas lágrimas de arrependimento à evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade, quando madeiro ao ombro, paciente, humilde e resignado, o Messias agora venerado em meu coração, então galgava a encosta arrumando ao calvário, ao passo que eu vociferava, demoniacamente exigindo com presteza o seu suplício. No entanto, à entrada de cada um desses locais via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam, pois convém esclarecer serem todas essas minúcias realizadas pela mente feminina sediada nos serviços educativos do nosso instituto. Em cada dia de reunião, eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizados, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, aos quais caíam em nosso âmago
como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado, concedido pela empolgante elucidação, extraída da própria história da humanidade com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era-nos ministrado conforme foi esclarecido, por nossos próprios mestres e mentores ou pelas caravanas visitadoras, que até nós desciam no intuito fraterno de contribuir para nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes, vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como personagens destacadas de nossa colônia, como Ramiro de Guzmán e dois de Canaleiras, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação de advertência, muitos apresentados mesmo como modelos dignos a serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso, dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou através de labores incansáveis no espaço, sobre que nos davam a conhecer, éramos convidados depois a opinar e fazer apreciações e comentários morais, artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes para nosso reajuste nos campos da moral, o fato surpreendente de encontrar-se o homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior entre todas, durante as lides profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Um dia, finalmente, fomos informados de que tocara a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. Grande alvoroço agitou nosso grupo, como seria natural. A expectativa emocionava-nos e fomos apossados de incontida satisfação que, no dia aprazado, nos dirigimos para os locais criados por aquelas ternas amigas, cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso imo a chama do afeto sacrossanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos. Rita de Cássia era poetisa. Seu sensível feitio de crente convicta em seu formoso caráter, fortalecido no fervor diário de atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia, ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado, confiadas para operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela própria viera ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à residência, a sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras da sua grande piedade filial, pois ela o imaginara através de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitadora. A sua residência de cidade Esperança, ela imprimira, portanto, o conjunto minucioso, porém elevado por singular aformoseamento do lar paterno, sob cujos desvelos vivera sua curta existência planetária a última vez, em Portugal, extinta pelos idos de 1790. Entardecia suavemente. Tonalidades mansas mesclavam e reverberações variadas da atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada por fluidos lucilantes e regeneradores, os quais, lenificando-a a todas as mentes ali aquarteladas, induziam as vibrações ternas a todos os corações mobilizadas para ritmos superiores. Era em número diminuto os convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde. Seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável, pois que também ela aprendia o contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam. Era toda a assistência entre os amigos, notando com prazer os dois de Canaleiras, Joel Stil, a quem a menina parecia render culto fraterno fervoroso, e Ramiro de Guzmán. Todos reunidos, a jovem poetisa chamou-nos para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro-rei
Casando-se aos fluidos ambientes, realizavam arrebatador matiz, coisa que para nós outros, pobres desconhecedores dos fascinantes motivos comuns ao mundo espiritual, se afigurou um retalho do céu para ali transplantado como bênção encantadora e consolativa. Penetramos, porém, então, como que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrínio de sonho, cuja grandiosidade e doce beleza seriam como atestados mimosos da gentileza da sua criadora. Menina, cuja mente, não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das 15 primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, engrinaldado de rosas trepadeiras cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio pelo melhor. Artísticas e originais poltronas alinhavam-se em semicírculo, as quais, como estruturadas em ramarias e arbustos floridos, predispunham graciosamente o recinto, qual se esperasse anjos ou fadas para a reunião seleta. Enquanto acima, o firmamento docemente azulado deixava escorrer a claridade longínqua dos planetas e dos sóis multicores, entornando também com ela a harmonia esplendente da sua celestial beleza. Uma harpa, que se diria estruturada com essências alfugentes, muito belas e translúcidas, destacava-se ao lado de pequena mesa de construção idêntica, artística qual joia de filigrana, e sobre ela um livro, um grande álbum, primor fluídico luminoso, qual pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Sentou-se Ritinha de Cássia à mesa, depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós outros, os tutelados, em primeiro plano. Tomou do livro a gentil preceptora, abrindo-o em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas, ilibadas criações de sua mente voltada para ideais superiores. Nos campos da nobre e meritória arte de bem versejar, os caracteres luminosos, como acionados por almo de indefinível magnetismo, cintilavam como destacados em estrias beijadas pelos revérberos das estrelas distantes que conosco partilhavam a harmonia do entardecer. Solicitou a jovem anfitriã, o irmão Ramiro de Guzmán, que a acompanhasse ao som da harpa, no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos e suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado, dando a estranha impressão, porém, de que a orquestração completa fazia-se ouvir apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo divinal instrumento. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária, sob o flóreo do céu das rosas cintilantes e a bênção fulgurante das estrelas, Ritinha entrou a declamar suas produções poéticas. E nós, que por essa época apenas acabávamos de ambientar-nos ao local, nós que, apesar disso, já recebêramos formosas lições de moral, filosofia e de ciência, fomos também agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária, até então inconcebíveis às nossas mentes. Ritinha lia no seu álbum, mas sua leitura superior, sua declamação mais do que maravilhosa, divina, artisticamente entoada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena. Sugeriam encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto que Guzmán completava a fascinação da peça com os acordes da música elevada e pura. Espírito habilitado já para os carreios do progresso franco, Rita de Cássia de Forjás Frazão, cujo nome era por si mesmo poesia, também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando num mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei e a utilidade da lição, que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir a causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possuir. Nós outros, o grupo dos 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terráqueo. Nenhum de nós, porém, soubera enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Servíamos, quando muito, a nossa própria bolsa, a vaidade e o orgulho, satisfeitos por julgarmos privilegiados, senhores de situação especial, à parte dos demais homens,
mas em verdade apenas produzindo banalidades fadadas ao ouvido, quando com teorias errôneas não virulássemos a mente impressionável de um ou outro leitor, tão frívolo quanto nós, que nos levasse a sério. Eis, porém, que além túmulo, uma menina de apenas 15 anos apresentava-nos o padrão de intelectual moralizado, ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria e alheia, enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos assim a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso atendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos. Entre mentes, enquanto declamava a gentil poetisa, lendo em seu álbum o Cor de Estrelas, de sua mente herbúrea evolavam ondas luminosas, que, atingindo todo o recinto ornamentado de rosas, absorvia-o em suas vibrações dulcíssimas, a tudo impregnando do seu franco poder sugestivo. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós, estabeleciam vida e movimento, arrastando-nos à ilusão inefável de estarmos presentes em todos os cenários e paisagens, assistindo quais comparsas fabulosos as elégias ou epopeias, os doces romances de amor magnificamente contados através dos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data pudemos conceber. O desfile poético que a Terra venera como patrimônio imortal, legado pelos gêmeos que a têm visitado, daria pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer lenificante do Burgo da Esperança. Os versos cantavam, de preferência, a natureza, assim da Terra que do espaço, e de alguns outros planetas habitados, já por ela estudados atenciosamente, louvando em arrebatados haustos ou glorificando em doçuras de prece a obra divina sabedoria, envolta sempre nas miríficas expressões da beleza e da perfeição. Aqui eram os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à nossa vista, a proporção que declamava a poesia, positivando a suntuosa beleza que lhes é própria. A página seguinte vinham os olhos triunfais, as montanhas altaneias e imponentes, monumentos eternos da natureza à glória da criação, ricas depositárias de valores inestimáveis, como escrínios sagrados, onde o Onipotente ocultou tesouros até que os homens, por si mesmos, dignamente deles se apossassem, como herdeiros que são da divina herança. Mais adiante, a exuberância das selvas, mundos ignotos diante dos quais a criatura medíocre se intimida e recua, mas que ao idealista emociona e revigora de fervor ao respeito a Deus. As selvas, sacrário fecundo e profuso, como o oceano em cujo seio turbilhões de seres iniciam um giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir. E seres de toda a criação batizados nas bênçãos vivificadoras do sempre eterno, que os dirige através da perfeição suprema de suas leis. Mas não era tudo. Acolá e mais outra página floresciam elegias dizendo dos panoramas humanos, em demandas das redenções, histórias emocionantes, atraentes, de amigos da própria poetisa, a que pelustraram caminhos sacrificiais, por atingirem ditosos planos da escala espiritual. Ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais, quais refrigerantes bálsamos, propiciadores de tréguas às constantes penúrias pessoais que nos diminuíam. E era como se estivéssemos presentes, com o seu pensamento em todo aquele fastígio imaginado, vogando pelos mares imensos, galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, alçando espaços estelíferos, mergulhando no éter irisado para o êxtase da contemplação harmoniosa da marcha dos astros, coparticipando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente nas altas e sublimes expressões a que só a legítima poetisa será capaz de nos arrastar. Em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Ela falava simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos. Justamente por isso era que podíamos sorver até o deslumbramento a grandiosa beleza que a tudo irradiava.
Todavia, suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para nossa percepção, traduzindo feições inéditas para nossa percepção, traduzindo o fato, novidades empolgantes para nossos espíritos engolfados nas conjecturas simplesmente humanas, quando o que presenciávamos agora era a classe elevada com que literariamente se poderia reportar ao plano divino. Quando sua voz silenciou e os sons da harpa esmaeceram nos acordes finais, nós outros, que desde muito nos desabituáramos de sorrir, deixamos expandir do seio reconfortado o sorriso bom e salutar satisfação. Ela própria usou da palavra, dirigindo-se a nós. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procureis associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-mos, como zeladora que também sou, do progresso, do sentimento moral religioso dos vossos corações, a fim de vos recordar de que esquecestes de laurear vossos ensaios literários, quando homens fostes, com as benéficas ilações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fastos inconfundíveis da natureza. Poderias glorificá-lo, fazendo das vossas produções oblatas as exaltações da verdade, assim auxiliando a outrem, menos esclarecidos do que vós, a encontrar também o pensamento divino, esparso na gloriosa história da criação. Mas preferistes negativismo destruidor, formas e análises insulsas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos e fadados ao ouvido, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje recebeste como mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabeis, no entanto, que para nós é apenas um ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência universal. Não finalizaremos essas exposições sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinente ao elemento masculino. Sabei, no entanto, que bem pouco terei a acrescentar sobre o que ficou descrito neste volume, e assim mesmo, ponderando apenas quanto às certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente em torno de espíritos que deveriam insistir em renascimentos sob aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, desastrosos para o sexo como para a identidade dos que os cometera. Espíritos que são todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana que tudo rege. O que será o mesmo que declarar que nossas irmãs, as mulheres, que se deixam absorver pela desesperação do suicídio, estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com um ato da própria vontade. Efeitos já bastante indicados nessas páginas. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influenciará sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, estado já de si mesmo calamitoso e por isso mesmo digno de ser evitado com a aplicação da coragem moral frente aos embates comuns à existência e com resignação ante o inevitável. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor responsável o insigne mestre Souria Omar, entidade extraordinária, cujas reencarnações haviam abrangido todos os setores sociais terrenos, e que por isso mesmo obtivera latos conhecimentos sociológicos em experiências incomuns no terreno psicológico, Souria Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio
Infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias de virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que os tragou. Lembremo-nos de que, em chegando do vale sinistro, ainda no departamento de vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da legião dos servos de Maria, separamo-nos delas, em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para nossa recuperação. Fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, conquanto dirigidos por normas idênticas e sob tutela da mesma instituição. Jamais nos fora dado convívio com o elemento feminino suicida. Ingressando na cidade universitária, porém, passamos a entrevê-lo, porquanto havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora, e tal como nós ali mesmo habitando, até mesmo no retorno à reencarnação, continuando, não obstante, completamente separados do nosso seu modo de existir. Manhã clara e fresca, orlava de tonalidades áureo-azuladas as avenidas imensas do Cantão da Esperança, as quais observamos insolitamente movimentadas. Era extenso grupo de acadêmicos que partiam, com seus preceptores em visita à instrução aos departamentos femininos, situados na outra extremidade da colônia. Partimos todos, não sem dilatarmos as sensibilidades para um estado de real satisfação, reconfortados pela inefável atração da seleta companhia que nos honrava com sua proteção, porquanto também Aníbal de Silas, Epaminômidas de Vigo e várias vigilantes tomavam parte na caravana. Havia então precisamente 10 anos que nos internáramos na cidade Esperança. Já não nos arrastávamos, caminhando pelo solo ou obrigado ao socorro de uma viatura. Como outrora, progredíamos, tornávamos-nos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias, aprendemos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade, em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. Este é o modo comum de um espírito de transportar-se, mas que o nosso estado amesquinhado de réprobos interceptara por longo tempo. A fim de atingirmos os departamentos femininos, porém, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, pois lá estavam os marcos da magnífica avenida divisionária, indicando rumos para os variados grupamentos em que se resumia a solitária coluna correcional do astral intermediário. Ao penetrarmos surpresos no departamento hospitalar feminino, julgamos encontrar-nos em nosso próprio, aquele que nos abrigara à chegada, tal a semelhança existente em ambos. As mesmas filiais, tal como o isolamento, o manicômio, características idênticas do estado moral e mental das irmãs delinquentes, feiura semelhante nas disposições internas do burgo. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe-geral dos hospitais, irmão João à testa do manicômio, padre Miguel de Santarém no serviço de isolamento e padre Anselmo com o apêndice da torre, os funcionários internos, como enfermeiros, vigilantes, guardas, etc., já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Preenchiam tais cargos ali irmãs, cujos méritos em virtude nada ficariam a dever aos varões do departamento masculino. Ao contrário, no altruísmo, afã de instruir, consolar, acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas daquele burgo, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que não é sem dilatada emoção, perpassando por nossa sensibilidade espiritual, que os recordamos, procurando retratá-los nessas páginas. No primeiro momento, como na sucessão das conclusões a que nos levaram as observações, a grande verdade ressaltou os nossos olhos, chocando-nos até as lágrimas, ao passo que em nosso ego se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais subida consideração. Maior dose de boa vontade é que o espírito, muitas vezes reencarnado para tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. As funcionárias dos burgos femininos, pois, auxiliares dos chefes iniciados, indispensável será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos canaleiras, Joel, Estil, irmão Ambrósio, etc., etc.,
aos quais tanto devíamos pelo zelo incansável com que nos assistiam. O corpo clínico, composto, como sabemos, de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefas ali. Ainda assim discretos, apenas entrevistos nos curtos minutos em que operavam. Também eram, para nossas companheiras de colônia, o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não lhes conhecéramos jamais os nomes, sequer ouvimos algum dia o timbre de suas vibrações vocais. No entanto, de que favores lhes devíamos? Que bênçãos celestiais atraíam para nós lenificar as dores íntimas, graças aos fecundos poderes psicomagnéticos de que eram depositários. Com quanto devotamento os vimos dedicarem-se à causa do nosso reajuste, consolando-nos às exaltações mentais, ao influxo de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando as ardências das repercussões ferazes que durante tantos anos perseguiam nossos perispíritos abalados pelo choque derivado do suicídio. Sorridente, irmão Teócrito, recebendo-nos na sede do departamento, franqueou os hospitais à visitação. Lembramos-nos de que, quando debaixo de sua jurisdição, muitas vezes fôramos visitados por caravanas idênticas, e sorrimos agora compreendendo o que fora passado. Havia uma vice-diretora, a qual se incumbia de transmitir as ordens dos iniciados às funcionárias que, sob sua direção, desempenhavam nobres e santificantes labores. Chamava-se Hortência de Queluz. Aparentava 30 anos de idade e vimos-la irradiando singular beleza fisionômica, atestando do sereno equilíbrio dos seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas da mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Bondosamente ofereceu-se acompanhar-nos, e enquanto caminhávamos, oscilando brandamente sobre as longas avenidas recobertas pelo sudário branco, tão nosso conhecido, que ali como em nosso antigo burco hospitalar, apresentava o característico das zonas astrais muito densas. Hortência de Queluz falava, dando a perceber elevados conhecimentos referentes ao caráter feminino. Encaminhar-vos-ei primeiramente, conforme orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes de vossos mentores iniciem os esclarecimentos que vos serão necessários, de que mulher, em sua grande maioria, infelizmente, na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel do que reencarna como mulher, o papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Habituado a trato como julgamento inferior, através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente no opróbrio que suporta. E a tal ponto que nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga o homem equiparar-se por lhe imitar as ações com as paixões e atos deslustrosos, o que, afinal de contas, se os representantes do primeiro gênio desdoura, aos de segundo implicam um labirinto de deméritos perante a soberana lei. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos através de suas leis tão misericordiosas quanto sábias, corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher nos campos da moral espiritual. Observai, porém, com nossos próprios olhos, vossos preceptores saberão o que apresentar para a lição do dia. Chegáramos ao manicômio. Uma religiosa recebeu-nos. Era a Vivência de Guzmán, a nobre irmã de nosso amigo de vigilância. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos a irmã Vivência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados, às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Amável e delicada, a jovem religiosa que respondia pelo expediente na ausência do irmão João. Levou-nos a um pátio de enormes dimensões.
pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas, ou melhor, às celas individuais, onde se debatia o espírito de mulheres suicidas, atacados do mais abominável gênero de demência, que foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local de ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agoirento como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia do nosso ingresso na benfazeja colônia, recordamo-nos do vale sinistro e admiramos profundamente ali, ouvimos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada indagamos, no entretanto, certos de que as elucidações viriam a tempo. Realmente, como que compreendendo o nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo que nos fazia aproximar das janelas a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos por outra forma. São as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito, que por isso mesmo arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes, que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Essas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobraram em sequências tão desastrosas que moralmente é como se debatessem elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mais se revolve a lama, aviltando-se para libertar-se. Um traço desses pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que as arrancou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido à lei, como aos seus guardiães, servirem de fiéis zeladora do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade, e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. Pois bem, com semelhantes compromissos, ali pesarem na consciência e a face suprema da lei, eis que não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também a lei da criação, negando-se às frações da maternidade, entregando-se às paixões e aos vícios terrenos, absorvidas que preferiram ficar pelo descaso no cumprimento de sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Expulsaram das próprias entranhas, furtando-se aos compromissos meritórios de sublimes maternidade, os corpos em gestação, apropriados para habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem ao seu lado como o seio da mesma família, as quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. E tal crime praticavam, muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais, por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo o zelo para que o êxito compensasse os esforços, e que o é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos, à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico-material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois da luta improba e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade próprias da condição humana, adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc., etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico-astral, perispírito, com estigmas degradantes, conforme
podeis examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Aproximamo-nos, temerosos do que contemplaríamos, enquanto o irmão de Ramiro Guzmán acrescentava: pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, ocorre o maior contingente, com agravantes insolúveis, dentro de 2 ou 3 séculos ou até mais, pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigado a declarar existirem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio, em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra, durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória luta. A um gesto da zelosa servidora, investigamos o interior das celas, mas recuamos imediatamente, com involuntário gesto de horror. Acercou-se Soares ao mar, obrigando-nos à atitude digna e respeitosa, enquanto se retirava Vicência para um ângulo. Voltamos à observação, e enquanto dissertava ou elucidado e fornecendo a ciência dentro do exame prático, em torno do que vimos, a cuja contestara caberia num volume, destacavam-se aos nossos olhos espirituais as aviltadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Ó Senhor Deus, de todas as misericórdias, como se verificariam tais monstruosidades sobre a luz sacrossanta do universo que criaste, para que o homem nele se glorificasse, aos seus embalos progredindo em amor, virtude e sabedoria, até atingir a tua imagem e semelhança? Que formas repelentes e abomináveis se apresentaram, então, ante nossos olhos pávidos de espíritos que pretendiam soletrar as primeiras frases do majestoso livro da vida? Como poderia a mulher ser mimoso e lindo, rodeado de encantos e atrativos incontestáveis, moralmente amesquinhar-se tanto para chegar a tão funestos resultados? O que víamos então ali? Seria mulher, porventura, um monstro primitivo? Não. Víamos isso sim um espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie para a finalidade suntuosa do progresso, a lei divina da procriação. Vultos negros, esgrenhados, como envolvidos em farrapos, padrão trágico da ruína, bracejavam contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto, rodeando-lhes a personalidade. Ao longo dos seus corpos, entenebrecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas, quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam como os decalcados em fogo ou sangue. Firmamos a atenção, procurando observar melhor, e a um sinal do instrutor, tratava-se da reprodução mental de embriões humanos que tenderiam a se desenvolver outrora nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno por ato de desrespeito à natureza, como a paternidade divina, permanecendo, todavia, sua imagem refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental de um crime cometido contra um ser indefeso, merecedor de todo o amparo e da máxima dedicação. Várias daquelas criminosas entidades viam-se desfiguradas por 3, 5, 10 imagens pequeninas, o que lhes alterava sobremodo as vibrações, desarmonizando-lhes completamente o estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva dos pensamentos, recordações luxuriosas, esmagadoras provas de conduta infiel à moral povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável, enlouquecedora. Lutavam as desgraçadas, bracejando sem tréguas, no intuito de repelirem as visões macabras, oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora por eles sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas, e aí refletidas através de magnífico, sublime serviço consciencial, castigando a infratora na sequência de leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas ao cometerem a infração.
eram, quais moscas, a zumbirem inalteravelmente em torno do mísero canceroso, desorientando-o até a loucura em vista dos inevitáveis desequilíbrios daí derivados. Apresentaram-se algumas, além do mais, plenamente obsidiadas pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados. Individualidades que, não lhes perdoando as desastrosas ações, redundaram em prejuízo para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas, afinados aos seus perispíritos com os delas próprias pelas cadeias magnéticas naturais aos processos criadores do renascimento carnal, unificados ainda como se continuasse no além-túmulo o processo de gestação fetal, iniciado no estado humano terreno, que o infanticídio interrompera. Estas dir-se-iam monstros fabulosos, e nenhuma expressão da linguagem humana haverá que possa descrever a fealdade que arrastavam. Renasceriam, espiando o erro fatídico, calamitoso consoante explicar o insigne catedrático, loucas e irremediáveis na tentativa de corrigenda para as desarmonias vibratórias, uma vez que tais casos são irremediáveis na situação espiritual. Seriam repulsivos monstrengos, deformados, enfermos, cujo grau de anormalidade levaria os homens a duvidar da sabedoria de um Deus onipotente, quando justamente estariam esses diante da formosa página da excelsa sabedoria. A outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que pudessem libertar do maior opróbrio que pode deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador e Pai. As trevas exteriores, porém, mais não eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas que um planeta que tende a se elevar no concerto progresso rumo à fraternidade e à moral. Horrorizados do que vimos, e que tudo quanto dizia o elucidador, e não isentos de surpresa, observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os mesmos da instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto a esses ultrapassavam na tragédia das consequências. Sentíamos-nos impressionados diante de tanta miséria, a qual, não obstante também culpados, como éramos, jamais pudéramos conceber. Bem preferiríamos o verbo enternecido de Aníbal, repleto de magia suave do Evangelho e das visões encantadoras do apostolado messiânico, mas cumpria-nos aprender, porque firmávamos o propósito de progredir, e tudo quanto vimos seria labor de reeducação, experiência a enriquecer-nos a mente e o coração. Um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava na mente dos demais. A estas, não nos lembramos de ver no Vale Sinistro. O estado em que se apresentam não será antes próprio de locais como aquele? Supondes, porventura, que a genialidade dos delinquentes será obrigada, por força da lei, a permanecer em uma única determinada região do invisível? Esclareceu o mentor condescendendo. Ou ignorais que também se arrastam pelas baixas camadas sociais terrenas, em contato com hábitos viciosos, como os quais se afinavam mesmo antes da desencarnação? Seu inferno, o abrasamento que lhes requeima a consciência, antes não se estabelece, de preferência, nas fornalhas dos remorsos por eles mesmos, acesas na própria mente? Não, estas que aí vedes, não estiveram no Vale Sinistro, porquanto o fato de gravitar para ali a entidade considerada suicida já traduz algo que implicará afinidades para o progresso normal do caso. Estas infelizes irmãs, porém, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades e acompanhadas todas desde muito por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, a cujas sugestões se prendiam através de laços mentais idênticos, ao espiarem na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins, assim permanecendo até agora, e assim mesmo prosseguindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas, existências férteis nos serviços em prol do bem legítimo, venha desatar os liames que ao mal as escravizaram, expurgindo de suas consciências todo esse cabedal sinistro
que as desfiguram no momento. Na deplorável situação em que as contemplamos, é bem verdade que se encontram em melhor estado do que já estiveram. Pelo menos estão sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro, onde não mais as perturbarão os odientos comparsas adquiridos na prática do mal. Tampouco os inimigos, que desde muito lhes seguiam os passos, quais os corvos farejando podridão. Muitas desgraçadas que aí vemos, ao desencarnar, foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa a que fizeram jus com os desatinos que praticaram, e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo da própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos, vexames inconcebíveis, indescritíveis. Casos existem em que as individualidades que delas deveriam renascer, mas foram repelidas, com muito acervo de prejuízos e sofrimentos, associaram-se aos seres perversos, que as rodeiam para também castigá-las, com atos de execráveis vinganças. Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena, durante longo tempo, aí vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas e suezes instintos, ao passo que ainda outras, desprezadas, maldosas, acercaram-se de outras mulheres ainda encarnadas e que lhes permitissem acesso, para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos da inveja e do despeito, por não mais usarem também o envoltório carnal. Dizemos os exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação. Será supérfluo nesse momento, uma vez que deles tendes algumas noções, graças à vossa colaboração nos serviços de vigilância. Colaboração que faz parte, como sabeis, do aprendizado que entre nós sois chamados a experimentar. Reencarnarão tal como se encontram, e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. Não estando em condições de alguma coisa escolherem, voluntariamente, a lei impõe-lhe a renovação carnal para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados, impele-as a reencarnações expiatórias terríveis, o que quer dizer que, quando delinquiram, outrora, traçavam elas mesmas esse destino de trevas, lágrimas e expiações, a que não poderão escapar. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo e urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias, renascerão em qualquer meio familiar terreno, onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor a Deus. O que não será assim tão fácil. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento da torre, apresentaram o nosso exame dramaticamente comparável ao que já foi por nós exposta, não nos permitindo por isso mesmo uma repetição descritiva. Tudo isso nos provou, entretanto, uma grande e esplendente verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem, espiritualmente, à face da grande lei, porquanto antes de ser mulher, é ela, acima de tudo, um espírito, que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boamente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhe são confiadas pela lei do Criador, se não quiserem correr aos mesmos deméritos e responsabilidades. Todavia, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos, e que convirá a descrever. Era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes. Espécie de educandário modelar para jovens suicidas, levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas, etc, etc. Tal dependência existia tanto no parque hospitalar como na cidade Esperança, o que veio explicar-me não viverem estas em promiscuidade com os demais casos femininos, desde a internação na colônia, durante o estágio no parque hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico,
sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós outros assistiam. As que, no entanto, conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo da cidade universitária eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos na terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar através da grave infração cometida com o suicídio, e mais tarefas apropriadas ao desvelos da mulher. A iniciação, então, era realizada à sombra dos mesmos mestres que a nós outros atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação dos serviços internos e externos da colônia, conforme ficou esclarecido. Cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher a exercer no contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porquanto fora justamente da deficiência deste ajuste ao móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Não obstante, do manicômio jamais saíram contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente, tais contingentes eram pequenos e, tal como a nós, outros, os homens sucedia, partiam do hospital matriz, do internato das moças, porém, acudia sempre o maior percentagem para os variados cursos da cidade universitária. Meus amigos, este capítulo, que começou tão lindo, cheio de poesia e maravilhas, foi concluído com dramas terríveis, terríveis, terríveis mesmo. Então, como disse o texto, muitas dessas mulheres terão que encarnar diretamente em mundos inferiores, mais tristes do que a própria terra, para poderem ressarcir tantas contas que fizeram. Ai, meus amigos, fico por aqui. O nosso próximo capítulo é o último. Eu espero que vocês me inscrevam, façam contato aqui na base no YouTube ou por e-mail. Vamos partilhar os conhecimentos para aprendermos mais e melhor. Um grande abraço e até mais.